Os detalhes técnicos são top. O problema é a história. O problema é que a pessoa que escreveu não sabia escrever. O problema é que esqueceram de avisar pro Tim Lebon que para ser ficção científica precisa ter um mínimo de ciência. Não pode ser só ficção. Saudações a vocês que estão me assistindo agora, eu sou o Isaac Nicolau e no vídeo de hoje eu venho trazer uma resenha acerca de Alien, Surgido das Sombras, escrito pelo Tim Lebon, que é um cara famoso já por escrever livros que contam outras perspectivas ou então até outros detalhes de certas histórias, tanto de Alien quanto Star Wars e por aí vai. Eu pretendo iniciar esse vídeo explicando para vocês que eu não pretendo me aprofundar tanto na história, porque se eu o fizesse, esse vídeo teria uma duração de tempo muito grande. E já é a terceira vez que eu estou gravando esse vídeo, porque eu não gostei muito das duas primeiras versões. E aí é isso, né? Vamos na fé de que essa vai ser a da sorte. Então, o que é importante saber? A história se passa da perspectiva do engenheiro-chefe de uma nave chamada Marion, que é responsável por coletar trimonita em LV-178, que é um planeta que a Weyland Yutani, que é a companhia presente em todas as histórias de Alien, mandou eles lá para minerarem esse material e trazerem de volta para a Terra. Nessa história, também estará presente a personagem Ripley, que ela é tenente ou ela é subtenente, eu não me lembro exatamente agora, da Nostromo, que é a nave na qual se passa o primeiro filme. Tendo esses dois tópicos mais proeminentes e importantes para essa história em pauta, eu vou iniciar a minha resenha de fato. Em primeiro lugar, eu vou começar com a minha nota. E a minha nota foi 1 de 10. E 1 de 10 porque este livro é simplesmente... É uma, é uma decepção. Ele foi a minha maior decepção de virada de ano, porque eu comecei a ler ele no final do ano passado e terminei ele no início deste ano, está 2026. Só que esse vídeo não vai sair em janeiro. Então, é isso aí, né? Feliz ano novo atrasado. Bem atrasado, provavelmente. Mas o que importa é... Eu li ele nessa época e foi uma tristeza muito grande. E por que ele foi uma tristeza tão grande? Em primeiro lugar, neste livro existe um erro de continuidade entre a primeira e a segunda histórias dos filmes Alien. E antes que vocês perguntem também, é importante ressaltar que o conteúdo que tem dentro desta obra é dito canônico. Como ele é canônico, então ele é oficial e faz parte do universo e da história contada nos filmes de Alien, que são o que dá origem a esse desenvolvimento todo. E aí, o erro de continuidade em questão é, no final do primeiro filme, quando a tenente/subtenente Ripley, eu não lembro exatamente agora, escapa da Nostromo a bordo da Narcissus e fica vagando pelo espaço, havia duas câmaras de estase. E, no decorrer deste livro, a bordo da Narcissus só tem uma câmara de estase. E aí eu fico decepcionado porque o cara foi pago, o Tim Lebon, ele foi pago para escrever uma história que se passasse entre o primeiro e o segundo filme. Não custava nada o cara ter assistido o primeiro e o segundo filme para poder escrever o livro. Porque começar o livro com algo tão absurdo assim e ser um tópico tão importante para o desenrolar da história e para que certos acontecimentos viessem a se desenrolar, a acontecer, é simplesmente absurdo que o cara tenha deixado passar que havia duas câmaras de estase e simplesmente dizer que só havia uma aqui. Boa parte dos acontecimentos da história se desenvolvem da maneira como são, porque havia apenas uma câmara de estase neste livro, sendo que na história original, não que isso não seja original, já que isso aqui é dito canônico, havia duas. E aí fica essa discrepância entre o primeiro filme, o livro e o segundo filme. E isso, para mim, já foi o suficiente para derrubar a nota a um nível absurdo. Um erro de continuidade dessa magnitude não deve ser passado. E não só por parte do escritor, por parte das pessoas que são responsáveis por analisar a história antes de publicar ela de fato. Eu acredito que ele tenha sido publicado por alguma editora mais minimamente conceituada
lá na gringa. Seja nos Estados Unidos, ou Reino Unido, ou seja lá onde ele saiu primeiro. Mas, para todo mundo deixar passar um erro tão grande assim, é patético. É patético. Segundo ponto que eu achei muito ruim. O plot é terrível. É absurdo. É algo que o escritor, o Tim Lebon, ele fala. Olha só que coisa magnífica, que coisa sensacional. Ninguém previa isso. E olha só, cara, que legal. Eu digo que ele fala dessa maneira porque essa foi a vibe que eu senti enquanto ele contava parte da história como narrador. E o que eu conseguia transparecer da ideia do cara era: Nossa, isso aqui é muito magnífico, legal, bacana, já não sei o que, mas é um absurdo, pô. O cara fala que certos acontecimentos do livro ocorreram em razão da atitude direta de um personagem, que é o Ash, que é a inteligência artificial e androide que estava presente no primeiro filme de Alien. Sendo que não faz o menor sentido, nem tem relação. Se você já leu, e aí vem um spoilerzinho agora, você sabe que o Ash só conseguiu entrar em contato e entre aspas, tomar conta da nave Marion quase no final do livro. Então, nem teria como ele ter feito certos acontecimentos, como por exemplo, portas abrirem ou fecharem, problemas de pressurização nas câmaras, ou então, mais para frente, o problema do elevador que caiu, e daí algumas pessoas elas se acabaram tendo problemas, né, nessa queda de elevador. Também não é responsabilidade dele que a Dalila e a Samson, que são duas naves que se atracam a Marion para fazer o trajeto nave-planeta, planeta-nave, elas tenham, mas especificamente a Dalila, ela tenha batido na nave. O Ash ele não tem nenhuma relação com isso. Mas o autor ele diz: olha, galera, ele tem, é tudo culpa dele, culpa esse androide inteligente que é malvado. enquanto eu li, a minha reação era essa. Porque é simplesmente ridículo. E aí, isso já conecta com o meu terceiro ponto de crítica, que é o quê? O cara não sabe o que ele escreve. Em algumas situações, ele se complica e se engana nas próprias descrições de lugares, que é numa vibe: olha, tal coisa tava aqui desse lado de cá, do lado direito, enquanto os personagens eles estavam seguindo o seu caminho pra rotinha tal, não sei o quê. E daí, 2 páginas depois, o cara fala: Ué, tal coisinha ali tá do lado esquerdo, hein? Aquela coisinha que tava no lado direito 2 páginas atrás, teletransportou. e não tem nem como dizer que foi um objeto, ou então ser móvel, porque era um buraco na parede. Eu não sabia que buraco na parede se teletransportava ou então se movia de um lugar para o outro. Somando isso com o ponto anterior, que é ele descrevendo o Ash como responsável por certas mortes, sendo que o Ash ainda nem tinha entrado em contato com a Marion, é simplesmente ridículo, é absurdo, é infantil. É algo que só seria dito por alguém que não assistiu aos filmes, que não sabe desenvolver uma história e que escreve mal. Se, durante todo o livro, uma pessoa que conseguiu lê-lo atentamente e conhece bastante da história de Alien conseguiu achar erros tão crassos, tão absurdos, eu me pergunto como é que os editores não conseguiram. Eu me pergunto como é que as outras pessoas que fazem crítica também não tiveram a sensibilidade de olhar esses detalhes. Porque esse livro é ridículo. É uma vergonha. E eu não falo que ele é uma vergonha pela edição. Não. Eu parabenizo, inclusive, a Leia, que é a editora responsável por trazer este livro ao Brasil, pela, pelo ótimo acabamento, pelo livro, pelos detalhes, pelas imagens, pelo modo como ele foi desenvolvido. As obras, as artes, elas são muito bonitas, e o livro, ele é de uma maneira interessante, enquanto você folheia, enquanto você lê. A diagramação é legal, os detalhes técnicos são top. O problema é a história. O problema é que a pessoa que escreveu não sabia escrever.
O problema é que esqueceram de avisar pro Tim Lebon que para ser ficção científica precisa ter um mínimo de ciência. Não pode ser só ficção. Se for só ficção, aí vira outra coisa. E aí, bom, este vídeo já tá com um tamanho legal. Eu acredito que eu não tenho muito mais coisa para desenvolver. Na verdade, eu até tenho, mas se eu fizesse, o vídeo ficaria muito grande e o objetivo não é deixar ele tão grande assim, já que se ficar grande demais, as pessoas ficam com preguiça para assistir. E bom, é isso. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Se você gostou desse vídeo e essa resenha foi importante para você que tem interesse em comprar para ler o conteúdo da história, deixa o like, se inscreve, compartilha com alguém que você acha que é interessante saber sobre o quão ridículo este livro é, o quão ruim é a história dele e o quanto os erros presentes nele fazem dele uma obra patética. E, bom, é isso. Nos vemos numa próxima e até mais.